Olá, meu nome é Leonardo Exterman, eu sou médico, pesquisador e endocrinologista da Fundação Oswaldo Cruz. Eu estava com o meu canal no YouTube, também meu IGTV, um pouco desativado nos últimos tempos, mas resolvi reativar isso frente a uma polêmica que vem tomando conta das redes sociais nos últimos tempos. Vamos tentar conversar um pouco e esclarecer algumas questões de como funciona e o que deve ser o nosso caminho como país, né? Pelo menos na minha opinião e na opinião de uma grande parte da comunidade médico-científica, e eu vou estar expondo alguns dados com evidência científica para vocês também tirarem as próprias conclusões. Bom, primeiro entendendo que o coronavírus é um vírus que já existe há muito tempo, ele é causador de infecção no ser humano, e essa cepa de vírus, que é o SARS-CoV-2, né, que causa a doença chamada Covid-19, é um vírus novo. E o grande problema de ser um vírus novo, né, é que nenhuma pessoa no mundo tem imunidade para esse vírus. Então vamos falar sobre algumas questões. Nos Estados Unidos, a gente for ver os primeiros 50 dias, haviam só 1.800 casos nos Estados Unidos nos primeiros 50 dias. Enquanto que aqui no Brasil, nos primeiros 50 dias, a gente já tinha 25 mil casos. E aí nos Estados Unidos, eles conseguiram inicialmente conter a disseminação do vírus, muito em parte, de isolamento individual. Só que chega um momento, pela quantidade de casos com poucos sintomas, sem nenhum sintoma, e porque a gente não tem certeza ainda de quanto tempo depois do término dos sintomas ainda há algum grau de transmissibilidade, houve uma enorme explosão. Junto com isso, os Estados Unidos começaram a fazer uma grande quantidade de testes, né? Mesmo em pessoas assintomáticas. E hoje lá, segundo dados de hoje, eu vou checar aqui no sistema, nos Estados Unidos hoje, nós já temos 867 mil casos, né, que são 21 mil casos a mais do que ontem, e fatais são 48.900 casos, o que dá uma taxa de letalidade para o vírus nos Estados Unidos em torno de 5,6%, o que é bastante representativo, principalmente considerando que eles estão testando muita gente sem sintomas também, né? A gente parte de dois princípios. A gente tem algumas cidades dos Estados Unidos que estão testando muitos assintomáticos, outras cidades que não estão testando tantos assintomáticos assim, então isso pode ser muito variável, né? No Brasil, os dados de hoje do Ministério da Saúde são bem assustadores, né? A gente tem que lembrar que a gente está aí pelo menos há uma semana, 10 dias, onde as medidas de isolamento social no Brasil vêm sendo reduzidas, né? Por um discurso de vamos preservar a nossa economia. Essas medidas de isolamento social vêm sendo reduzidas no país, né? A estimativa, por exemplo, em São Paulo, que é o epicentro da epidemia aqui no Brasil, é que estava em torno de 50%, 55%, até em alguns dias chegou a quase 60%, 59%, quando que o ideal seria que o isolamento social fosse acima de 70%. Quer dizer, a não ser que você precise trabalhar, você seja gari ou você seja atendente de supermercado, transportador, profissional de saúde, que você deveria estar em casa, se não fosse nenhuma dessas situações. Então, o isolamento social em São Paulo já estava aquém do desejado. E nessa semana no Brasil a gente voltou a ver um acréscimo bastante grande, né? A gente teve um certo otimismo no início da semana, porque o número de casos diminuiu, mas agora na quinta-feira, hoje, né? Hoje eu estou falando aqui do dia 23 de abril de 2020, né? O número de casos no Brasil já atingiu 49.492, sendo que 3.313 pessoas já morreram. São 2.742 mais casos do que ontem e 407 mortes a mais do que ontem. Esses números aqui eles mostram que a gente está com uma letalidade no Brasil em torno de 6,6%. Ah, mas existe subnotificação, existe muito mais casos do que a gente está vendo, na verdade, então a letalidade é muito semelhante à da gripe e tudo mais. Não é verdade. A estimativa mundial hoje é que, com a subnotificação, que a nossa letalidade fique entre 1% e 2%.
o que mesmo se for isso, ainda é 10 vezes maior do que da gripe sazonal. Então, ainda é uma letalidade muito alta. Dito tudo isso, a gente tem que lembrar que morte de pessoas também gera impacto econômico num país, né? Mas não é só isso, né? A gente tem um impacto econômico real por estar com toda a atividade econômica parada. A gente tem pessoas, e eu entendo a angústia de muitos de vocês que estão me escutando hoje, eu entendo a angústia de pessoas que são empresários, por exemplo, pequenos empresários, microempresários, trabalhadores informais, diaristas, por exemplo, que ganham na dependência do trabalho, né? Ganham por comissão, por exemplo, a maior parte do salário às vezes é comissão. Então a gente tem uma série de trabalhadores que diminuíram muito a sua renda. E alguns trabalhadores que estão sendo demitidos em larga escala. Várias empresas, né, desde restaurantes, lojas de varejo também com grandes demissões, né, e academias de ginástica que também estão fechadas, demitindo muitas pessoas, né? Então a gente tem essa demissão em massa acontecendo no Brasil. Então, uma coisa é muito clara. Primeiro, o isolamento social é importante para diminuir a disseminação desse vírus. Ele é muito contagioso. Ele é muito mais contagioso que um vírus da gripe sazonal. A gente acha que um vírus da gripe sazonal vai contar uma pessoa contagia 2. Esse vírus, uma pessoa contagia 3 ou 4 pessoas. Então, a disseminação é muito maior do que o vírus da gripe. Então, a única forma da gente diminuir a disseminação é que pessoas fiquem sem contato social. Principalmente as pessoas que têm sintomas ou as que estão em grande grupo de risco. Agora, qual o grau de isolamento social que a gente tem que fazer e como a gente começa a diminuir? Porque é óbvio, gente, eu entendo todo mundo que está sofrendo nessa situação e entendo totalmente as pessoas que estão querendo ir para a rua para pedir que as pessoas saiam da sua casa e voltem para trabalhar. Só que essa não é a solução. Por que essa não é a solução? A gente tem que ter critérios para sair do isolamento social para poder voltar à nossa vida normal. Primeiro, essa saída do isolamento não pode ser de uma vez só. Porque a gente tem que ir testando e vendo como isso impacta no nosso número de casos. Especificamente você, não precisa ter medo do coronavírus. Não precisa ter medo de contrair o vírus, porque em algum momento é possível que você pegue o vírus. O que tem que acontecer é que no momento que você tem o vírus, você tem um sistema de saúde que possa te atender. E esse é o grande problema que uma epidemia como essa causa. Porque os sistemas de saúde ficam sobrecarregados. E a gente tem que lembrar que a gente vive num país onde o SUS é extremamente subdimensionado em algumas cidades. No próprio Rio de Janeiro, a gente aqui, se você estiver na Zona Sul, na Barra, etc., você tem facilidade às vezes de acesso ao SUS. Mas se você mora na Baixada Fluminense, por exemplo, existem vários municípios que sequer, do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, que sequer tem leito de terapia intensiva, ou se tem, são pouquíssimos leitos e sem o equipamento adequado. Então a primeira questão para a gente começar a sair do isolamento social é ter leitos disponíveis, ou seja, nós temos que estar dando mais altas do que recebendo pacientes. Então a gente não pode sobrecarregar o sistema de saúde. Por quê? A gente tem alguns estudos, por exemplo, um estudo que foi muito interessante feito na Itália, que mostrou que numa das cidades da Itália, numa dessas cidades menores, a taxa de mortalidade geral, eu não estou falando da taxa de mortalidade por Covid, a taxa de mortalidade geral, que inclui morte por infarto, derrame, que inclui morte por pneumonia comunitária, meningite, seja lá qual for a causa da morte, né? Aumentou também na cidade, porque as pessoas precisavam do hospital por outras causas e não tinham também hospital. E essas mortes, elas não são catalogadas como mortes por Covid, mas certamente elas são mortes indiretas pelo Covid. Eu acho que no Rio de Janeiro a gente não está tendo isso ainda, mas em algum momento a gente começa a ter. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter para diminuir o isolamento social é ter leitos suficientes. Boa notícia em relação a isso. No Rio de Janeiro, a gente está inaugurando essa semana o hospital, o andar de Covid do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, do Fundão. Estamos inaugurando em maio um hospital de campanha da Fiocruz, que vai ter a capacidade de 200 leitos. Lá em Manguinhos, a gente vai inaugurar o Hospital do Rio Centro também, então a gente vai ter uma série de novos leitos na cidade que vão fazer com que essa primeira etapa a gente possa
olhar de uma outra forma, né? Quer dizer, a gente agora tem leitos suficientes para, no caso de aumentar o número de casos, a gente conseguir captar esses pacientes pelo sistema de saúde. Em São Paulo, há uma quantidade maior de leitos e também hospitais de campanha já foram inaugurados, como o Hospital do Pacaembu, por exemplo. Então, a gente, nessas duas maiores cidades, os hospitais de campanha estão sendo construídos. Estão construídos no Amazonas, no Ceará, também onde há uma grande quantidade de casos. O segundo ponto para a gente começar a diminuir o isolamento social é ter quantidade adequada de respiradores, né? O respirador é uma forma artificial de fornecer oxigenação para a pessoa, para o paciente. Nessa doença, com muita frequência, o paciente começa a ter grande dificuldade de respirar e a oxigenação do sangue pode diminuir significativamente, que é uma das causas que leva à morte. Um estudo americano feito na cidade de Nova York, liberado essa semana, mostra que aproximadamente entre 12% e 13% das pessoas que precisam de internação hospitalar terminam no respirador. Então o respirador é algo fundamental para o cuidado dos pacientes com Covid. E a ausência desse equipamento é fatal. A gente tendo a capacidade de absorver esses casos, a gente pode começar a pensar em reduzir as medidas de isolamento social. E o terceiro ponto para a gente começar a reduzir a medida de isolamento social é a nossa capacidade de ter EPI. O que é EPI? São equipamentos de proteção individual. Máscaras, óculos que são específicos para não cair gotículas, capotes, luvas, todos esses equipamentos que a gente considera equipamentos de proteção individual. No mundo inteiro, durante a epidemia, devido à grande explosão de pacientes indo para os hospitais, houve uma grande demanda por EPI, uma grande demanda por esses equipamentos e por isso houve uma falta generalizada desses equipamentos em vários países. E isso é uma realidade aqui no país, onde a gente já tem em alguns locais falta de EPI, né? Então é muito importante que a gente tenha EPI suficiente para poder cuidar adequadamente dos pacientes. Sem isolamento social, com o aumento do número de casos, o aumento do número de pessoas indo para os hospitais, você também, além de estar colocando a vida em risco de pessoas que você gosta, de pessoas que convivem com você, você também está levando um aumento de risco de vida para o profissional de saúde que está dentro do hospital, para o médico, para o fisioterapeuta, para o enfermeiro. E a gente sabe em todos esses países que a taxa de infecção em profissionais de saúde e a mortalidade em profissionais de saúde, porque acabam recebendo uma carga viral, provavelmente por isso, né? Acabam recebendo uma carga viral muito maior, acaba tendo uma mortalidade alta e uma taxa de infecção alta também. A quarta questão que a gente tem para começar a reduzir o isolamento social é testar. Então a gente precisa testar mais pacientes. A gente precisa ter noção real do qual é a nossa realidade hoje, né? Quantas pessoas já se infectaram? Quantas pessoas tiveram infecções assintomáticas e já têm anticorpos contra o vírus? Então isso é muito importante para eu saber qual é o risco de eu, saindo desse isolamento, eu ter uma demanda muito grande de pessoas que estão contraindo a doença nesse momento. Então é muito importante eu fazer a testagem ampla das pessoas. E a gente ainda tinha uma grande dificuldade com isso, eu posso dizer que nas últimas semanas, na última semana principalmente, a gente melhorou muito isso, né? A Fiocruz começou a produzir testes também, a gente tem testes agora disponíveis em alguns laboratórios privados e a gente está tendo menos tempo para os resultados dos testes saírem. Então, pelo menos nas últimas semanas, a gente está vendo uma melhora nessa situação. Agora, a gente precisa pegar esses testes e aplicar ele mais amplamente para a gente ter um retrato real do que a gente está hoje de pessoas que têm já imunidade, que já têm anticorpos contra o coronavírus, para a gente poder saber qual é o impacto que a gente vai ter tirando essas pessoas de dentro de casa. A gente tem que lembrar que o risco maior é em pessoas acima de 65 anos, né? O risco maior é em pessoas que tenham comorbidades, principalmente hipertensão, obesidade grave, diabetes ou doenças respiratórias. Mas a Covid, ela pode acometer qualquer pessoa. E a Covid grave pode levar à hospitalização de qualquer pessoa.
Por isso que é importante a gente garantir que aquele leito do hospital esteja esperando a pessoa que precisa de atendimento, que precisa de suporte hospitalar, né? Então é isso que a gente tem que levar de mensagem. Então é muito importante seguir as recomendações. Nesse momento o país tem que continuar em isolamento social. E lembrando, os quatro pontos principais para sairmos. Mais leitos. Isso nós estamos alcançando, pelo menos nas grandes cidades do país estamos fazendo mais leitos. 2. Temos que ter mais respiradores. Também estamos conseguindo. E vocês sabem que no mundo inteiro isso é uma briga, né? Tem país que está roubando o respirador do outro. No Brasil tem estado que está roubando o respirador do outro. E o importante é que tem realmente que ter para todo mundo. 3. Nós temos que ter EPI para todo mundo. A gente tem que proteger o profissional de saúde que vai cuidar de você. E para ele cuidar de você adequadamente e sobreviver a isso, ele tem que ter EPI. E em quarto, nós temos que fazer testagem maciçamente para a gente poder ter um retrato real do que a gente tem, qual é a nossa realidade, para poder começar a liberar as pessoas numa situação de menor contágio, para ter menos sobrecarga dos hospitais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, entendido um pouco mais. Eu vou pedir para vocês deixarem comentários se tiverem alguma pergunta. Eu vou tentar fazer mais alguns vídeos sobre Covid para explicar mais algumas coisas, falar sobre tratamento, falar sobre algumas outras coisas. E vou voltar aos poucos também a fazer os nossos vídeos de endocrinologia, porque nem só de Covid vive o mundo, né? Lembra, eu simpatizo com você. Eu entendo a sua dificuldade hoje, que é a de estar dentro de casa e sem possibilidade de trabalhar e com a sua renda gravemente diminuída. Nessa situação, a gente tem que cobrar das autoridades governamentais e o Estado ele tem que estar suprindo as necessidades do pequeno, médio, do grande empresário. Quem tem a responsabilidade nessa situação de evitar que pessoas morram de fome é o governo, ele que tem que fornecer dinheiro, ele que tem que fornecer recursos para as pessoas continuarem sobrevivendo. Não adianta nada a gente simplesmente de canetada liberar as pessoas para circularem e elas morrerem por não ter atendimento médico adequado. Então vamos proteger as pessoas que mais precisam, vamos proteger as pessoas que têm doenças associadas, vamos proteger as pessoas com mais de 65 anos de idade, os nossos idosos, os nossos pais, nossos avós, que precisam da gente nesse momento. Curta com seus amigos, proteja a sua saúde mental, faz atividade física dentro de casa e espera um pouco mais, aguenta um pouco mais. Eu sei que está difícil, mas nesse momento, infelizmente, a gente não tem outra saída. Com todo o dano que isso possa causar na economia, a única saída que a gente tem hoje para evitar um grande desastre no nosso país é o isolamento social. Gente, muito obrigado. Eu estou aqui à disposição. Eu sei que isso pode causar polêmica, então eu estou à disposição para responder qualquer tipo de questionamento. Um abraço e fiquem com Deus.